Essa incrível façanha arquitetônica não é o aspecto mais revolucionário deste lugar. É muito difícil saber qual seria o propósito de algo como Göbekli Tepe. Durante décadas, arqueólogos contemplaram as antigas pedras de Göbekli Tepe, intrigados pelas estranhas gravuras em seus pilares de 12.000 anos. Todas as teorias falharam. Todas as explicações ruíram. Visitei o local e comecei a escavar. Eles perceberam o que realmente havia naquele local. O que ele descobriu foi impressionante. Depois de encontrar o primeiro pilar em forma de T enterrado no local, ele logo encontrou mais dessas estruturas enormes. Então a inteligência artificial examinou-os lendo cada sulco, cada marca esquecida, e descobriu algo que nenhuma mente humana jamais havia compreendido. O que ela encontrou não foi apenas um fragmento da história, foi um alerta desde os primórdios da civilização. Dentro do mundo antigo de Göbekli Tepe, no árido sudeste da Turquia, uma colina baixa de calcário se eleva acima da vasta planície de Harin. Os habitantes locais a chamam de Colina da Barriga. Os arqueólogos a chamam de Göbekli Tepe. A poucos quilômetros da cidade de Şanlıurfa, na cordilheira de Germuş, encontra-se Göbekli Tepe, onde a pedra pálida sob seus pés é a mesma rocha que os antigos construtores esculpiram com as próprias mãos. O que torna essa crista extraordinária não é seu tamanho, mas sim sua antiguidade. Göbekli Tepe data do início do período neolítico, aproximadamente entre 9.600 e 8.200 a.C. Isso foi muito antes da cerâmica, muito antes do metal. No entanto, nessa crista exposta, as pessoas já talhavam e moldavam blocos de pedra mais altos que uma casa e os erguiam em círculos que ainda hoje mantêm sua forma. Sob os telhados protetores modernos, surgem cômodos redondos e ovais na pedra calcária. Cada uma delas possui um par de pilares altos em forma de T, no centro, rodeados por um anel de pilares mais baixos, embutidos em grossas paredes circulares. O par central é enorme. Alguns chegam a ter cerca de 5,5 metros de altura e pesam perto de 9 toneladas. Os pilares externos atingem aproximadamente 4 metros de altura. Pense no esforço necessário. Sem guindastes, sem cinzéis de ferro, sem rodas. Apenas pessoas com ferramentas de pedra, cordas e trabalho em equipe, erguendo blocos de calcário e colocando-os no lugar, usando apenas força humana. A pedra vinha daqui mesmo. A própria crista servia como pedreira. Ainda é possível ver as trincheiras onde a rocha foi cortada e os contornos de pilares inacabados esculpidos na rocha matriz. Alguns parecem ter sido deixados ali ontem. Seus contornos são nítidos, as marcas do cinzel ainda precisas. A partir dessas cicatrizes, é possível acompanhar toda a cadeia de trabalho, desde o desbaste do pilar até o seu transporte pela encosta e encaixe em um soquete preparado. Apesar de décadas de pesquisa, apenas uma pequena parte da colina foi escavada. Levantamentos geofísicos mostram que muitos outros círculos ainda permanecem enterrados sob o solo. Os arqueólogos estimam que apenas cerca de 1/10 de todo o sítio foi escavado até agora, e os mapas de radar sugerem a existência de pelo menos 20 grandes recintos sob a superfície. Os 4 que podemos ver, de fato, estão identificados de A a D. As gravuras nessas pedras são impressionantes. Animais parecem se mover sobre as superfícies. Raposas com corpos alongados, javalis com pernas curtas e cabeças pesadas, serpentes enroladas nas bordas, abutres abrindo as asas. Figuras humanas são raras, mas os próprios pilares são moldados para representar pessoas. Alguns têm braços e mãos esculpidos ao longo de suas laterais, com cintos e tangas enrolados em suas bases. Os amplos tampos de chá funcionam como cabeças. O que talvez seja mais surpreendente
Não é como foi construído, mas como foi enterrado. Essas salas enormes não foram deixadas para desmoronar. As pessoas as aterraram deliberadamente. Despejaram toneladas de entulho e detritos de calcário nos recintos até que as paredes e os pilares desaparecessem. Apenas o recinto D foi preenchido com cerca de 500 jardas cúbicas de aterro, o suficiente para cobrir uma pequena casa moderna. Esse aterro conta sua própria história. Misturados aos pedaços de calcário encontram-se vestígios do cotidiano lascas de sílex, da fabricação de ferramentas, ossos quebrados de refeições e até fragmentos de ossos humanos com marcas de cortes. Esses detalhes mostram o tipo de atividade que cercava o sítio arqueológico: trabalho em pedra, abate de animais, banquetes e limpeza após grandes aglomerações que deixavam montanhas de lixo. Mais adiante, nas encostas, construções menores marcam fases posteriores de ocupação. A mesma crista apresenta evidências de processamento de alimentos em larga escala. Arqueólogos catalogaram mais de 7.000 ferramentas de moagem. Inevitavelmente, em arqueologia, se não sabemos para que serve algo, pensamos em ritual, mas na verdade é pura especulação. Placas em talhes em pedra e bacias rasas, todos mostrando desgaste devido à trituração e moagem de grãos. Traços microscópicos de sílica vegetal confirmam a obra. Cevada selvagem, trigo einkorn e outros cereais primitivos eram moídos aqui muito antes do surgimento da agricultura formal. A grande quantidade de equipamentos indica uma preparação de alimentos em larga escala, provavelmente para grandes encontros sazonais, quando as pessoas se reuniam para esculpir, construir e celebrar. O local pode parecer inóspito hoje em dia, mas os construtores sabiam como torná-lo habitável. Canais escavados na rocha matriz levam a poços profundos que provavelmente serviam como cisternas. Juntos, eles podiam armazenar cerca de 5.300 pés cúbicos de água, o suficiente para abastecer uma comunidade durante os meses de seca. Foi isso que permitiu que as pessoas permanecessem e trabalhassem nessa crista elevada por tanto tempo. Quando os pesquisadores olharam além de Göbekli Tepe, descobriram que fazia parte de algo maior. Em toda a província de Şanlıurfa, existem colinas repletas de vestígios semelhantes. Outros santuários e assentamentos de pedra agora estão agrupados sob o nome de Taş Tepeler, que significa colinas de pedra. Sítios arqueológicos como Karahan Tepe e Sefer Tepe compartilham os mesmos pilares em forma de T e esculturas de animais, mas cada um possui seu próprio design. Em Karahan Tepe, escavadores descobriram um pilar em T esculpido com um rosto humano, uma escada lisa, semelhante a uma máscara, emergindo da pedra que havia permanecido enterrada por mais de 10.000 anos. Juntos, esses sítios demonstram que toda essa região era uma rede de construtores que experimentavam com arquitetura e iconografia no alvorecer da vida sedentária. A história de Göbekli Tepe abrange muitos séculos. Embora os primeiros e maiores recintos circulares pertençam ao primeiro estágio do período neolítico, gerações posteriores construíram salas retangulares menores ao redor deles, muitas vezes reutilizando pedras dos anéis mais antigos. Amostras de radiocarbono coletadas de carvão e gesso confirmam essa sequência claramente. Primeiro vieram os grandes círculos de pedra, depois os espaços domésticos menores que os circundavam e, finalmente, o cuidadoso soterramento de tudo sob uma espessa camada de entulho e terra. O caminho para a redescoberta de Göbekli Tepe começou no início da década de 1990. Um arqueólogo alemão chamado Klaus Schmidt estava explorando a área quando percebeu que o que os moradores locais consideravam simples cercas de pedra eram, na verdade, os topos de pilares enterrados. Ele iniciou as escavações com o Instituto Arqueológico Alemão e o Museu Szanlerfa, revelando o primeiro dos grandes círculos.
Após sua morte, em 2014 equipes da Universidade de Istambul e do Instituto Alemão continuaram o trabalho. Em 2018, a Unesco adicionou Göbekli Tepe à sua lista do Patrimônio Mundial, descrevendo-o como um local de valor universal excepcional, um ponto de virada, onde pequenos grupos de caçadores-coletores deram seu primeiro passo rumo à construção organizada em larga escala e à vida comunitária. É possível perceber essa organização na disposição de cada círculo. Os construtores moldaram cada cômodo com precisão. Paredes sólidas, bancos embutidos, pares de pilares centrais frente a frente, como duas figuras em uma conversa silenciosa. Alguns pisos eram revestidos com um reboco de cal liso que ainda apresenta marcas de queimadura da época em que foi aplicado e endurecido. Posteriormente, quando um cômodo era limpo ou reformado, o mesmo piso de cal era restaurado. Cada sulco e linha foi registrado com detalhes extraordinários. Os arqueólogos agora usam fotografia de alta resolução, escaneamento a laser e modelagem tridimensional para capturar cada marca antes que ela desapareça. Esses registros digitais permitem estudar como cada pilar foi moldado e como se deteriorou ao longo de milhares de anos. O ambiente ao redor da crista também ajuda a explicar por que as pessoas a escolheram. A vista se estende pela planície de Heron, oferecendo visibilidade em todas as direções. Fragmentos de sílex para ferramentas estão espalhados pela superfície, e o calcário é macio o suficiente para ser esculpido, mas resistente o bastante para se manter em pé. Árvores silvestres de pistache e amêndoa cresciam nas proximidades e manadas sazonais de gazelas e onagros passavam ao alcance da vista. Este era um lugar rico o suficiente para reunir pessoas, mas tranquilo o bastante para proporcionar uma sensação de isolamento da vida cotidiana. Os construtores deixaram sua mensagem esculpida em pedra e quando a IA finalmente leu essas marcas, viu padrões que nenhum humano jamais conseguiria. Ao redor dos animais esculpidos nos pilares encontram-se formas menores que à primeira vista parecem simples. Linhas retas, pequenos traços em forma de V que formam chevrons finos crescentes que parecem bocas abertas e alguns Hs bem definidos que sempre parecem surgir nos lugares certos. Em todo o site, esses mesmos traços simples se repetem com frequência suficiente para deixar claro que não são aleatórios. O sinal HH é limpo e equilibrado. Os crescentes aparecem de lado ou na vertical. Os chevrons alinham-se em faixas às vezes empilhados como escadas. Nada disso é escrita da maneira como pensamos em letras, mas também não é mera decoração. Os arqueólogos dizem que os pilares foram esculpidos para se assemelharem a pessoas. Para se ter uma ideia, basta mover um dos pilares monolíticos da pedreira de calcário até o topo da colina onde se encontram hoje. Figuras altas e eretas decoradas com animais e símbolos, quase como se os estivessem usando como roupas ou marcas. Qualquer mensagem que transmitissem provavelmente provinha da forma como esses elementos eram combinados. Talvez um animal colocado ao lado de um símbolo, uma marca esculpida mais acima ou mais abaixo na estrutura, ou uma criatura voltada para uma determinada direção junto a uma faixa de linhas. Esse tipo de padrão é fácil de ser percebido pelos olhos humanos, mas rastreá-lo ao longo de centenas de pilares é um trabalho lento e cansativo. E parece que os construtores eram pessoas que sobreviveram e possuíam o conhecimento e a tecnologia para construir algo assim. É aí que os computadores silenciosamente salvam o dia. Eles não leem inscrições antigas como tradutores mágicos, mas lidam com o tipo de trabalho interminável e minucioso que desgasta as pessoas. Primeiro, a equipe fotografa cada centímetro da pedra frentes laterais, e até mesmo a parte inferior, e transforma essas fotos em modelos tridimensionais detalhados. Cada linha superficial, lasca ou sulco
torna-se parte da cópia digital, de modo que até mesmo as esculturas mais tênues sobrevivem independentemente de como a luz solar incide sobre a pedra real. Uma vez que esses modelos são construídos, o software pode começar a classificação. O programa traça contornos, separa animais do fundo e destaca cada marca repetida. Imagine como seu celular agrupa fotos do mesmo rosto. Na arqueologia, um programa pode fazer o mesmo com formas identificando cada marca em forma de H, contando crescentes ou sinalizando locais onde faixas em forma de V aparecem juntas. Um projeto chamado DeepScribe já utilizou esse método em antigas tábuas de argila cobertas com inscrições em forma de cunha. As máquinas também têm uma grande vantagem: elas nunca se cansam nem mudam de ideia no meio do processo. Se você pedir a um sensor para medir a distância entre dois sulcos, ele dará a mesma resposta ao nascer do sol ou à meia-noite. Ele consegue corrigir as variações de iluminação, ângulo e condições climáticas. Isso significa que quando os pesquisadores dizem que uma marca aparece 20 vezes em um pilar e 3 vezes em outro, esses números realmente têm significado. A consistência pode parecer entediante, mas é assim que você evita se enganar. Projetos como esse não se limitam à Turquia. No Peru, uma equipe internacional usou inteligência artificial com fotografia de drones para encontrar centenas de novos geoglifos de Nazca, pequenas figuras gravadas em rochas do deserto que estavam escondidas à vista de todos há décadas. O software analisou vastas paisagens em meses em vez de anos, sinalizou possíveis formas e entregou aos arqueólogos uma lista resumida para verificação presencial. De volta à crista da montanha, outro debate persiste. Alguns afirmam que os entalhes em forma de V, esculpidos em faixas transversais a certos pilares, formam um sistema de contagem oculto, quase como um calendário primitivo. Dizem que os entalhes somam números exatos e seguem padrões repetitivos. Alguns artigos acadêmicos exploraram essa ideia e a menção a calendários antigos chama a atenção. Mas os próprios relatórios da equipe de escavação não confirmam nenhum sistema de contagem padronizado em Göbekli Tepe, e os arqueólogos de campo têm alertado repetidamente contra o tratamento de um único pilar, especialmente o pilar 43, como um código único. Mais conhecida como a Pedra do Abutre, é a pedra mais comentada de toda a colina. Em sua face frontal, é possível observar um pássaro alto abrindo as asas, um escorpião com a cauda enrolada. Alguns animais menores, uma figura humana sem cabeça perto da base e uma forma arredondada flutuando acima da asa do pássaro. Suas laterais estreitas apresentam entalhes mais tênues que frequentemente desaparecem nas fotografias, o que é um dos motivos pelos quais este pilar isolado continua sendo alvo de debates. As pessoas veem isso como uma história esculpida em pedra. Alguns pensam que é uma mensagem, outros um calendário, alguns até uma lembrança do céu. Se há algum significado em tudo isso, ele vem da comparação de todos os pilares em conjunto, não da seleção de uma única cena. Então, o que podemos fazer com o que temos diante de nós, sem tirar conclusões precipitadas? No caso do pilar 43, a IA consegue delinear cada entalhe, até mesmo os mais tênues escondidos perto das bordas. Ela pode medir o espaçamento entre as formas em formato de saco no topo e comparar esse espaçamento com faixas semelhantes em outros pilares. Ela pode dizer se a figura humana sem cabeça na base foi esculpida com a mesma ponta de cinzel que o abutre acima, ou se foi adicionada posteriormente por outra pessoa. É possível verificar se o escorpião esculpido aqui corresponde aos escorpiões em outras pedras. Mesmas curvas, mesma profundidade do traço, mesma mão. Uma vez que esse tipo de dado esteja diante de você, os argumentos deixam de ser baseados na imaginação e passam a ser baseados em evidências. É claro que Göbekli Tepe não é um laboratório limpo.
As pedras estão desgastadas, lascadas e parcialmente cobertas por telhados protetores que refletem a luz. Algumas esculturas aparecem por trás de muros mais recentes. A IA ajuda combinando varreduras a laser tridimensionais, com fotos tiradas sob diferentes ângulos de luz, de modo que até mesmo uma linha tênue seja registrada. Mas no fim das contas, nada supera o olhar humano. Os arqueólogos ainda retornam aos pilares com luz rasante e lâmpadas posicionadas rente à superfície para confirmar o que o computador acha que viu. A máquina faz o trabalho pesado. O ser humano decide o que é real. E é importante lembrar o que a IA não pode fazer. Um computador pode dizer que duas formas combinam, mas não pode dizer o que essa forma significava para as pessoas que a esculpiram há cerca de 12.000 anos. Ver padrões que não existem de fato representa um perigo tanto para as pessoas quanto para as máquinas. Os arqueólogos até têm um termo para isso: peridolia. O hábito do cérebro de transformar marcas aleatórias em imagens familiares. A única defesa é a disciplina. Algoritmos sugerem padrões, mas a decisão final cabe às pessoas que conhecem o local, as ferramentas e a cultura. Por trás de cada escultura, havia pessoas reais comendo, celebrando e homenageando algo muito maior do que elas mesmas. Dentro das festas e rituais de Göbekli Tepe. Se você tivesse entrado em Göbekli Tepe quando estava cheio de gente, a primeira coisa que lhe chamaria a atenção não seriam as esculturas, mas sim o cheiro. O ar ficava denso com o aroma de carne assada e grãos moídos. O cheiro de um banquete grande o suficiente para alimentar centenas de pessoas. Quando os arqueólogos escavaram o aterro, que mais tarde sepultou o sítio arqueológico, encontraram a prova disso em toneladas de ossos. Sabe, termine essa coluna T. Mas acho que neste caso a explicação mais simples é a mais provável. Basta ver o tamanho disso. Auroques, gazelas, burros selvagens, veados todos abatidos, cozidos e consumidos em quantidades que só fazem sentido se multidões inteiras se reunissem ali. Um osso chegou a congelar uma história. A parte superior da pata dianteira de um auroque, com uma ponta de sílex ainda alojada dentro dela. Quem atirou aquela lança mirou nas costelas e errou. E as pessoas que vieram sabiam a hora certa de chegar. Os dentes da gazela contam a história. À medida que uma gazela cresce, seus dentes registram as estações do ano em suas camadas químicas. Quando os cientistas analisaram esses dentes de Göbekli Tepe, o padrão revelou que os animais caçavam principalmente no final do verão e no outono, a estação em que os rebanhos se aglomeravam nas planícies abaixo. Isso significa que os ajuntamentos ali eram sazonais, sincronizados com os ritmos de migração e abundância. A comida, porém, era apenas metade do motivo pelo qual se reuniam. Entre os ossos de animais, havia fragmentos de crânios humanos, centenas deles, e alguns apresentavam marcas que jamais poderiam ser acidentais. Sulcos profundos e deliberados haviam sido esculpidos no osso, às vezes no topo, às vezes na testa. Algumas apresentavam pequenos orifícios perfurados de forma a atravessar completamente o osso. Estudos microscópicos mostraram que os cortes foram feitos enquanto o osso ainda estava fresco. Em alguns casos, foram encontrados vestígios de pigmento vermelho nos sulcos. A mensagem é clara. Não se tratavam de sepultamentos. Eram troféus relíquias ou símbolos usados em rituais. Os arqueólogos chamam isso de uma forma de culto aos crânios, uma tradição em que certas cabeças eram limpas, esculpidas, pintadas e possivelmente exibidas muito tempo depois da morte. De mais de 700 fragmentos humanos, apenas alguns apresentam esse tratamento, sugerindo que essas vítimas não foram escolhidas aleatoriamente. Os animais também faziam parte da vida ritual. A mistura de ossos de aves encontrada em Göbekli Tepe é incomum para esta região e época. Aqui, aves pequenas aparecem com muito mais frequência do que as grandes, enquanto sítios arqueológicos próximos da mesma era mostram o contrário.
Essa diferença provavelmente não se resume apenas às escolhas de caça. Pode indicar um significado especial atribuído a certas espécies ou a encontros que ocorreram em uma estação diferente quando aves menores eram mais comuns. As cores antes preenchiam os espaços que agora parecem vazios. Existem várias narrativas em torno do sítio arqueológico e ele é realmente um lugar espetacular. Durante anos, os pilares se apresentaram como pedra comum descolorida pelo sol. Mas à medida que as equipes limpavam as novas descobertas em locais protegidos à tinta, começou a aparecer. Em 2023, uma estátua esculpida de javali selvagem emergiu ainda com pigmentos vermelhos, brancos e pretos. Até mesmo a pedra sugere conexões que se estendem muito além da colina. Misturados com as ferramentas de sílex locais, encontram-se minúsculos fragmentos de obsidiana, um vidro vulcânico que não existe em nenhum lugar próximo a Göbekli Tepe. Testes indicam que os fragmentos estão localizados em vulcões a mais de 160 quilômetros a leste, perto de Bingöl e Nemrut Dağ. Cada fragmento significa que alguém viajou ou comercializou, trazendo pedaços de um mundo distante para esta crista. Os rituais no solo eram uma coisa, mas o significado esculpido na pedra apontava para algo mais elevado, para o próprio céu. Quando você olha para o céu noturno, parece que ele é atemporal. Mas não é. Ao longo de milhares de anos, o céu muda lentamente. A Terra oscila enquanto gira como um peão, girando lentamente, inclinando-se para um lado e para o outro. Os astrônomos chamam essa oscilação de precessão um movimento silencioso e previsível que leva cerca de 26 mil anos para completar um ciclo. Não é algo que você notaria em uma vida inteira, mas ao longo de extensos períodos de tempo, ela se desloca suavemente alinhando as constelações com o Sol durante as estações do ano. Essa deriva lenta é importante porque alguns pesquisadores acreditam que o próprio Pilar 43 pode registrar como era o céu em um momento específico do passado remoto. Eles apontam para os animais esculpidos em sua superfície, especialmente o escorpião, e dizem que eles se assemelham a constelações. Se esse painel for interpretado como uma espécie de mapa estelar, então, ao retroceder o céu por meio da precessão, o padrão parece se alinhar com uma janela estreita no tempo profundo. Um estudo publicado em 2017 apresentou esse argumento diretamente, sugerindo que a gravura corresponde às constelações como elas apareciam no 11º milênio a.C. Mas os arqueólogos que de fato escavam o local são cautelosos com esse tipo de afirmação. Eles lembram a todos que o sítio arqueológico sofreu alterações ao longo dos séculos. Pilares foram reutilizados, movidos ou esculpidos novamente. Edifícios foram reconstruídos e, em seguida, deliberadamente enterrados. Portanto, é arriscado tratar uma única pedra como um retrato literal dos céus. Mesmo sem analisar as gravuras, esse período entre 12.000 e 11.000 anos atrás está diretamente ligado a um dos momentos climáticos mais dramáticos da história recente da Terra. Naquela época, o mundo estava se aquecendo após a última era glacial. Mas justamente quando as geleiras estavam recuando, algo estranho aconteceu. O aquecimento cessou. As temperaturas no hemisfério norte despencaram novamente quase da noite para o dia em termos geológicos. Esse resfriamento repentino durou cerca de 1000 anos e é conhecido como Dryas recente. É possível observar claramente o Dryas recente em núcleos de gelo, sedimentos lacustres e registros de pólen em todo o mundo. É um sinal claro e inequívoco. O que ainda não há consenso é sobre o motivo de seu surgimento. Um grupo de cientistas atribui a culpa às mudanças nas correntes oceânicas, uma espécie de reação em cadeia desencadeada quando enormes quantidades de água de degelo glacial inundaram o Atlântico Norte e interromperam o fluxo de água quente dos trópicos. Mas outro grupo,
acredita que algo mais atingiu a Terra vindo de cima. Não um único impacto massivo como o que extinguiu os dinossauros, mas um conjunto de pequenas explosões atmosféricas ou fragmentos espaciais que espalharam poeira, iniciaram incêndios florestais e desestabilizaram o clima. Isso é chamado de hipótese do impacto do Dryas recente, e é um dos debates mais controversos da geologia moderna. O motivo pelo qual não desaparece sem deixar rastro é que algumas evidências parecem apontar para cima. Em 2013, cientistas que estudavam o gelo da Groenlândia encontraram um aumento repentino nos níveis de platina, um elemento que geralmente está associado à poeira espacial ou a detritos de meteoritos logo no início do Dryas recente. Alguns anos depois, outra equipe relatou ter encontrado o mesmo pico de platina em camadas de solo por toda a América do Norte, todas datadas do mesmo período. Quando diferentes locais apresentam a mesma assinatura química na mesma camada, começa a aparecer um evento global. Outros grupos adicionaram novas peças ao quebra-cabeça. Pequenas esferas vítreas, chamadas microesferas, que se formam apenas em calor extremo, camadas ricas em fuligem, sugerindo incêndios em escala continental e estranhas partículas metálicas enterradas na lama de lagos. Cada uma dessas pistas apontava para algo violento acontecendo na atmosfera. E então, em 2024, um novo estudo levou essa busca para o mar aberto. Na Baía de Baffin, entre o Canadá e a Groenlândia, pesquisadores encontraram uma camada em amostras de núcleos oceânicos que continha a mesma mistura grãos metálicos microesferas e outro forte pico de platina, tudo situado exatamente na fronteira onde começou o Dryas recente. É a primeira vez que uma assinatura de impacto foi relatada em amostras de sedimentos marinhos profundos em vez de locais em terra, e é por isso que o debate reacendeu. Ainda assim, essa história tem dois lados. Para cada estudo que sugere um impacto, há outro argumentando que as evidências não se encaixam. Alguns geólogos dizem que as partículas podem vir de atividade vulcânica ou mesmo de incêndios florestais, de grandes proporções que não precisam de nada vindo do espaço para começar. Outros observam que a datação entre os locais nem sempre coincide perfeitamente e que a cratera característica que se esperaria de um grande impacto não foi confirmada em nenhum lugar. Portanto, a teoria do impacto permanece em aberto, mas não está totalmente esclarecida. Um possível culpado espacial continua surgindo tanto na ciência quanto no folclore: a chuva de meteoros taurídeos. Todos os anos, a Terra atravessa essa trilha de detritos duas vezes, uma no final da primavera e outra no final do outono. Os fragmentos vêm de uma família de cometas despedaçados que inclui o cometa Encke. Na maioria dos anos, a chuva de meteoros taurídeos produz apenas bolas de fogo lentas e brilhantes que cruzam o céu noturno. Mas às vezes, a chuva se intensifica. Em 2015, redes de câmeras por toda a Europa registraram uma onda de bolas de fogo excepcionalmente grandes, brilhantes o suficiente para iluminar vales inteiros. Astrônomos que analisaram as imagens descobriram que a Terra havia atravessado um denso ramo da corrente taurídea, um enxame de fragmentos maiores escondidos dentro da trilha mais ampla. Puromazda disse ao grande rei Ima que haveria um desastre terrível. Uma serpente gigante desceria dos céus à terra. Não é prova de um desastre antigo, mas mostra que a chuva de meteoros taurídeos é mais complexa do que se imaginava. Quando a Terra encontra um desses densos aglomerados, as chances de grandes impactos de meteoritos aumentam consideravelmente. Obrigado por assistir. Agora confira os vídeos que aparecem na tela para mais histórias inacreditáveis.